Então, a necessidade de Deus é muito grande na nossa geração porque a gente tentou outras coisas primeiro. Porque, por exemplo, tem um versículo bíblico que as pessoas não entendem muito, que diz assim, ó, é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou isso. Aí você acha que Jesus está condenando a riqueza, e não está. Porque na Bíblia tem vários milionários e bilionários. Sim. Ele está condenando o seguinte, ó. Geralmente, quando você fica com muito dinheiro e alguém seu fica doente, ao invés de você orar, que é a conexão que a gente tem com Deus, você vai tentar gastar dinheiro para resolver primeiro. Se você tem um problema com alguém, você primeiro vai no melhor advogado antes de ir em Deus. Uhum. Então é quando você bota alguma coisa na frente de Deus, não é que você não vai fazer o resto. Certo. Se eu tive um problema jurídico, eu vou resolver com o advogado. Se eu tive um problema de saúde, eu vou resolver no médico. Mas primeiro eu vou buscar Deus, que é o versículo que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o que está acontecendo é muita gente buscando a Deus por necessidade. E outra coisa, antigamente os evangelistas católicos, evangélicos, pregavam nas esquinas, nas praças públicas e não convenciam as pessoas como hoje, sem pregação, estão sendo convencidas. Hoje em dia eu tenho amigos que me escutam falar sobre Deus sem eu nunca ter pregado para elas. Eu não sou um evangelista, eu não fico, João, você tem que ir na igreja, tá? João, olha só, você tem que ler isso aqui. Eu não sou um evangelista. Uhum. Só que você começa a conversar comigo, passa um tempo, você começa a se interessar e você procura, você Sim. pergunta. Isso é a primeira vez na história que está acontecendo. As pessoas estão buscando Deus. Né? Não é mais uma estratégia de evangelismo. As pessoas querem Deus porque realmente, para esse vazio do ser humano, o que resolve é a espiritualidade. E eu tenho percebido, todas as pessoas que eu trouxe aqui, todas falaram de Deus. E depois, talvez aí da 9ª entrevista, da 10ª, que eu me dei conta que elas têm uma espiritualidade, essa parte, essa conexão muito forte, assim. E aí eu quero entender uma coisa tua aí. Você acredita que isso tem relação com sucesso? Tem. Vou te dar um exemplo simples. Essa semana eu jantei com o João Apolinário, da Polishop. Tá. Aí, pelo meu costume, pela minha fé, eu oro antes de comer minha refeição. Por quê? Porque eu agradeço a Deus pela comida. Eu sei o que é não poder comer. Na época que eu quebrei há anos atrás, eu comia um miojo de manhã e orava de noite para ter alguma coisa. Eu não sabia se ia ter. Você ficou nesse nível? Fiquei nesse nível. Então, tipo assim, eu sei o que é você querer comer alguma coisa e não poder. Então hoje, como eu posso escolher o que eu vou comer, eu faço questão, não é por tradição, não é por religião, é porque eu faço questão de agradecer a Deus porque eu estou comendo aquela carne, aquele arroz. Então, eu pedi permissão por uma questão de respeito, porque ninguém é obrigado a engolir minha fé. Uhum. Isso foi um erro que muita gente cometeu, querer enfiar a goela abaixo a religião dos outros. Uhum. Então, por respeito, eu perguntei, vocês me permitem orar? O Apolinário falou, pode orar. Aí a gente orou, tinha outras pessoas na mesa. Quando acabou, ele falou assim, rapaz, muito bonito. Sabe por quê? Eu lembro que meus pais oravam por mim quando eu era criança. Eu falei, é mesmo? É. Meus pais me levavam na igreja. Nossa fé era muito grande dentro de casa, nós éramos evangélicos e tal. E aí eu vi o seguinte... Por mais que hoje ele não declare a fé, todo mundo que tem sucesso parte de um princípio de fé. Principalmente quem veio do nada, quem não é herdeiro. Se você conversar com o Flávio Augusto, nosso amigo em comum, você pergunta para ele, Flávio, nos bastidores, ele não fala muito em público, mas até para aumentar a audiência do podcast, eu vou contar uma coisa só de bastidor. Se você perguntar para ele por que você virou o Flávio Augusto, ele vai falar, cara, foi a minha fé em Deus. Foi mesmo? Isso, essa não, é muito bastidor, hein? Essa é muito bastidor. Ele não fala isso em público, né? Valeu, Flávio. Qualquer coisa... Valeu, Flávio. É isso aí. E a gente... Você vai ver que a fé em Deus, ela não é uma coisa religiosa no sentido... Hoje de manhã, no nosso programa que eu tenho de manhã no Instagram, eu falei, gente, eu tava falando sobre oração hoje de manhã. Falei, para orar você precisa ir à igreja? Não. Você precisa ser crente, católico, espírita, alguma coisa? Não. Você precisa estar bem? Não, se você estiver na Cracolândia, drogado, e quiser orar, você pode orar. A oração é a coisa mais democrática que tem. Deus é tão bom e tão para todos, que ele falou assim, para falar comigo pode ser qualquer um, negro, branco, rico, pobre, japonês, chinês, espanhol, crente, não crente, acreditando, não acreditando, só fala comigo.